entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem, histórias que prendem a atenção, conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender, com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Boa tarde, Podfran, neste domingo, excepcionalmente, eu estou feliz demais com esse podcast, porque vamos falar sobre uma coisa que eu acho que interessa a todos, que é nutrição, saúde pela boca, pelo alimento. Um domingo frio aqui no Brasil, conexão Estados Unidos, Débora, Facim e Yamashita. Agora eu vou olhar para o lado, mas eu estou aqui. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Fran, tudo bem? Sim, e você? Tudo bem. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com você, porque eu acredito que a gente tem a oportunidade de esclarecer as pessoas, de trazer novas informações. E você, nutricionista funcional integrativa, especializada em emagrecimento e saúde mental. Isso mesmo. Como que é isso? E também aqui nos Estados Unidos eu tenho a certificação de Health Coach, que é uma área totalmente nova. Não vi ainda, enquanto eu estava no Brasil, ainda não vi muita coisa, né, falando sobre essa outra abordagem, mas aqui nos Estados Unidos tem sido muito difundido já, que é você usar essas abordagens holísticas, outros tipos de tratamentos e olhares para os problemas cotidianos que todo mundo tem, né? Então, como que a gente alia essa questão da nutrição com essa outra visão? Então, é perfeito para fazer um excelente trabalho com os pacientes. E Mas, que bacana. Como que é essa nova abordagem? Só para a gente transmitir um pouco para as pessoas. E para mim, né, que eu não conheço. Ok. É quando a gente tem algumas técnicas, né, alguns pilares que conduz essa prática, que seria uma das principais é você ouvir muito o teu paciente, né? Então, hoje a gente tem muitos profissionais da saúde, às vezes a gente faz as coisas tão corrido, então aqui é totalmente ao contrário. Então, durante uma consulta eu passo bastante tempo e uma das principais questões é ouvir muito o paciente, é entender o que o paciente precisa, quais são as queixas, como que eu posso ajudar, o que que eu posso usar. Então, a gente usa técnicas da psicologia, da nutrição, para dar um tratamento bem completo e que a gente possa ter um resultado muito bom. Então, depois eu posso desenrolar de acordo com cada questão que a gente for falar, com cada assunto. Eu posso explicar um pouquinho melhor cada técnica que a gente usa. Mas vai desde a avaliação antropométrica que eu faço, todas as perguntas em relação ao estilo de vida da pessoa, em relação às queixas antigas, os problemas de saúde que já aconteceram na história dessa pessoa, o tipo de trabalho, o tipo de relações familiares. Então, a gente aborda todas essas questões. Débora, a gente pode dizer que a saúde de uma pessoa começa pela mãe da pessoa? Eu diria, desde a gestação? Com certeza, com certeza. Na gestação, a gente tem que tomar muitos cuidados, porque tudo que a mãe, a saúde, o general health, que a gente fala aqui da mãe, ela vai influenciar totalmente no desenvolvimento do bebê. E não é só nas questões de vitaminas, como muitas pessoas falam. Então, você fala, toma aqui folato, as vitaminas do complexo B, vitamina D e ferro e tá tudo certo. Não, vai muito além disso, né?
Então, cuidar da saúde da mãe, a gente tem que cuidar de todas as questões ambientais que a gente está expondo àquela mãe. Então, por exemplo, os produtos de limpeza que ela usa em casa, às vezes você nem se atenta nisso, mas a gente acaba recebendo uma carga muito grande, uma carga tóxica, especialmente de metais pesados. Então, é uma questão que tem que tomar muito cuidado. Então, eu falo que quando você pensa, né, se for uma gravidez planejada, o ideal é que a gente comece a preparação. Eu começo a preparação das minhas pacientes que querem engravidar, em geral, de 5 a 4 meses antes de começar o processo de tentar, né? Então, essa questão que eu falei, né, das toxinas ambientais, então dos produtos de limpeza, até mesmo dos produtos de higiene pessoal, de maquiagem, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esses metais pesados, eles acabam sendo disruptores endócrinos e podem causar, né, problemas pro desenvolvimento mesmo do bebê, tanto neurológico quanto as demais questões. E a questão da alimentação, com certeza, né? Isso é muito importante. Então, tomar um cuidado para aquela gestante não fazer muitos picos de insulina. Então, ter uma quantidade, né, equilibrada de todos os macronutrientes, então dos carboidratos, das proteínas, das gorduras. Tudo isso é importante, né? E quando eu falo de não fazer picos de insulina, é quando a gente consome, por exemplo, muitos carboidratos sozinhos. Então, às vezes você vai lá, pega uma fruta, é uma fruta que tem bastante frutose, que é o açúcar da fruta, então você acaba fazendo um pico de produção de insulina, porque você vai aumentar a glicose, porque é um carboidrato simples. Então, esses carboidratos simples, eles acabam fazendo esses picos. E durante a gestação, não é o ideal. Então, o ideal é sempre a gente fazer refeições combinadas, que eu digo, né? Então, é quando a gente associa as proteínas, quando a gente associa as fibras e as gorduras também, que são muito importantes, para equilibrar essa carga glicêmica. Ou seja, você absorve muito mais lentamente, você acaba otimizando a utilização do seu metabolismo desses nutrientes. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso na gestante. O horário também que a gente, né, come. Enfim, uma série de questões que a gente pode passar bastante tempo aqui conversando, mas com certeza a saúde da mãe é fundamental pro desenvolvimento aí dessa criança. Então a gente sempre fala dos primeiros 1000 dias de vida, e esses 1000 dias ele começa desde que a mãe engravida até os 2 anos de idade. Então, a gente começa a formar o desenvolvimento, o sistema neurológico, o desenvolvimento cognitivo, a prevenção do risco dessa criança desenvolver diversos tipos de doença, começa na gestação já. Então, com certeza a gente deve E, usar todas essas estratégias. e você acha que existe essa consciência de forma abrangente? As pessoas estão cientes disso? As mulheres, principalmente? Uhum. Aqui no Brasil, eu não sei como que é. Eu sou uma pessoa que eu tive essa preocupação, Uhum. mas eu acho que seria legal você deixar esse alerta para as mulheres, Uhum. porque às vezes fala assim: ah, não, tá tudo bem, eu tô no meu peso, eu não preciso me preocupar. E a Uhum. gente está falando de uma pessoa que, diz assim, você vai transmitir para o seu bebê a Claro, toda a saúde sua dele carga genética. totalmente Uhum. independente do que você consome, né? Sim, com certeza. Muitas mães, assim, como eu disse no começo da nossa conversa, ainda se tem uma preocupação muito grande, assim, um foco muito grande, eu vejo, nas vitaminas. Então, assim, você vai comer bem e tomar vitamina. Então, como eu disse, falta ainda muito hoje
essa outra abordagem, né? Todas essas questões ambientais que eu falei que acabam influenciando. Então, para você que tem vontade de engravidar, que tá pensando que vai ser uma gravidez planejada, ou até mesmo a que não for planejada, mas quando assim que você descobrir, já começa a procurar profissionais especializados e que possam te tratar da maneira adequada para você desenvolver esse serzinho aí tão importante, né? E toda essa carga genética vai ser passada, então todos os cuidados são válidos e são indispensáveis. Ó, fica a dica da Débora, Uhum. porque eu tive lendo, eh, há estudos de ligação de doenças, essas doenças novas, como Uhum. TDAH, Uhum. autismo, estão Uhum. ligados ao primeira, os primeiros 2 anos do bebê. Isso, a gente fala que são isso, os 1000 anos, os primeiros 1000 dias de vida. Então, após o nascimento da criança, né, então a gente falou um pouquinho da gestação, que vai influenciar sim, no futuro dessa criança, mas também, esses primeiros 6 meses de vida, que a OMS recomenda 6 meses de amamentação exclusiva e as diretrizes são as mesmas, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. O que muda é a amamentação complementar depois, que os Estados Unidos ele recomenda até 1 ano e no Brasil a gente recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até os 2 anos de idade. Então, esses primeiros 1000 dias, eles vão, nós temos já estudos, né, falando sobre a questão da diminuição do risco de hipertensão, de diabetes tipo 1, tipo 2, especialmente o tipo 2, que é aquele ocasionado pelo estilo de vida, né, principalmente. O tipo 1, fatores genéticos, na maior parte das vezes, estão envolvidos. Eh, o desenvolvimento neurológico, cognitivo da criança. Então, eu gosto de contar sobre um estudo muito interessante que foi feito no sul do Brasil, que foi um estudo de corte prospectiva que avaliou crianças desde que nasceu até os 20 anos de idade. E aí, as crianças que foram amamentadas no primeiro ano todo de vida, elas tiveram um desenvolvimento cognitivo maior, notas melhores na faculdade, na escola e na faculdade, e eles relacionaram também a parte de questão financeira. As crianças que foram amamentadas, a maior parte delas, em relação ao grupo controle, né? Teve ganhos maiores do ponto de vista financeiro. Então, olha que interessante isso. É algo que a gente nem imagina, mas que já tem estudos publicados mostrando essa correlação da amamentação, né, no primeiro ano com o desenvolvimento ao longo da vida. E também E as questões, né, imunológicas, que são super importantes, a chance de desenvolver doenças aí é reduzida no grupo que foi amamentado. que interessante, Uhum. gente. Eh, então, o quanto os primeiros anos de vida influenciam para o resto da nossa vida. Com certeza, com É certeza. muito além. Então, quando, assim, eu passo esses dados, às vezes, né, eu compartilho com as minhas pacientes, gestantes, todo mundo fica, assim, de boca aberta, você fala: "Nossa, né, que loucura que é isso", a gente pensar, como pode ter tanta influência, assim, mas tem, e bastante, né. E Então sabe um assunto que eu gostaria muito de perguntar? uhum, Porque eu acho que a compulsão, alimentar uhum, é uma coisa que não se fala muito, uhum, talvez por tabu, ou por falta uhum, de conhecimento, uhum. mas é uma doença que acomete muita gente. Sim, com certeza. E olha, eu vou te dizer que aqui nos Estados Unidos é muito comum. Eu trabalho, dentro de um hospital de saúde mental, na parte de, coordenação de serviços de nutrição do hospital.
E o que a gente vê, assim, de doenças, relacionadas à alimentação é muito grande. A minha percepção, né, como profissional da minha prática clínica, aqui ainda é muito maior do que o que eu via no Brasil. Mas, enfim, ambos os países, isso está acontecendo e é um assunto que realmente precisa ser falado. Uma das principais, eu acho, é a compulsão alimentar. Então, hoje a gente vive numa sociedade completamente maluca, que está acelerada para tudo, que não tem tempo para nada, que tem aquela excessiva exposição, especialmente a mídia, né, redes sociais e tudo mais. Então, eu acho que aumentou muito a cobrança em relação a tudo, especialmente a imagem. Então, esses transtornos acabaram aumentando bastante também, né? Evoluiu junto com a evolução dessa exposição. E eu trato também, eu recebo várias pacientes especialmente com compulsão alimentar. Então você acaba tirando aquela ansiedade que você tá na tua rotina e vai para comida, né? Um dos principais eixos aí é a comida. E aí que tem bastante coisa legal. O ponto bom é que, assim, eu gosto bastante de trabalhar com equipe multidisciplinar, então sempre com uma terapia, com um médico. Na parte de nutrição, eu posso dizer que a gente tem várias estratégias interessantes para trabalhar. Eu posso falar algumas aqui para vocês, Eu né? gostaria, porque é importante para as pessoas saberem que uma nutricionista é, Uhum. que vai além da parte física e alimentar. Você está Estética, analisando né? o todo, né? Sim, com certeza. Essa é uma das grandes questões da medicina e da nutrição funcional integrativa. Então, é justamente olhar o todo do paciente e não só, eu quero emagrecer. Não. Então, quando a gente chega para uma consulta, seja lá qual for o seu objetivo, eu vou entender todos os seus sinais e sintomas. Então, eu tenho diversos questionários que me dão scores, por exemplo. Então, eu vou avaliar um score de inflamação, como que você está em relação a isso. Eu vou avaliar a questão da dosagem de nutrientes. Então, às vezes o paciente não consegue fazer exame, mas hoje nós temos questionários que vão me guiar a propensão. Por exemplo, se aquele paciente vai ter uma propensão maior a ter deficiência de vitamina D, eu já vou suplementar. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito difícil, é muito custoso, né? Os testes, a parte de saúde, você tem que ter seguro. Não é igual ao Brasil, que a gente tem o SUS, né? Que quem não tem Sim. condições, você pode ter acesso pode demorar um pouco, mas você vai ter acesso. Aqui não, então tudo é pago, então isso acaba me norteando. Então, esses scores, algumas diretrizes internacionais que nós temos, vai me ajudar, né, a me guiar aí na consulta e chegar no melhor perfil de tratamento pro paciente. Mas voltando à questão dos transtornos alimentares, sobre a compulsão, né? Então, técnicas que a gente pode usar na parte de nutrição. Eu gosto bastante nesse paciente de fracionar a alimentação ao longo do dia, aumentar bastante o aporte de gorduras, de fibras, de proteínas, porque acaba aumentando a saciedade desse paciente. Então, a intenção é não deixar ele com fome, porque às vezes, quando você junta o estresse e a fome, isso acaba sendo uma combinação bombástica para que você venha ter uma crise, né? Então, gosto bastante de fracionar e de aumentar, equilibrar muito bem esses macronutrientes. Em geral, a responsividade é muito boa. Uma outra questão é a gente anotar. Então, eu peço para o paciente anotar, junto com a terapeuta também. Então, eu falo para fazer um caderninho. O que você está sentindo naquele momento? Qual é a sensação que você está tendo naquele momento? Uma outra técnica que a gente acaba usando é a técnica dos 5 minutos. Eu sempre falo, olha, no momento que você tiver para ter uma crise, você vai parar, respirar e pensar por 5 minutos. O que está acontecendo? O que está se passando ali na sua mente? E aí, em geral, quando o paciente escreve, quando ele pensa, a gente consegue tirar dessa crise, né? Então, você consegue evitar que o paciente tenha esse episódio de compulsão.
Então, é uma técnica que funciona bastante. Outra coisa, eu sempre oriento, porque em geral esses pacientes eles têm uma cabeça de culpa, uma sensação de culpa muito grande. Então, quando ele come alguma coisa, ele quer se punir, e nessa questão de se punir, você acaba desencadeando, né, ou muitas outras reações. Então, não privar o paciente, então fazer uma dieta bem flexível, um plano alimentar bem flexível, que seja alinhado às necessidades, aos gostos do paciente, isso é muito importante. Então, nesse momento, eu respeito bastante a bioindividualidade. Então, todo o questionário que eu faço para entender um pouco mais sobre todo o histórico daquele paciente, todas as preferências, isso ajuda muito. Porque o que acontece às vezes é que o paciente chega e fala: eu quero um plano para emagrecimento. E aí você acaba deixando em algo muito restritivo. O paciente que já tem uma compulsão, por exemplo, isso vai agravar demais, não vai adiantar. Então, quanto mais flexível, quanto mais alinhado às necessidades e às expectativas do paciente, melhor vai ser. Então, sempre vai ter, o bom da nutrição é isso, sempre vai ter como fazer, por exemplo, receitas. Então, às vezes você tem um alimento ali, mas você pode fazer combinar preparações, fazer outras coisas que sejam muito mais interessante e que vai apetecer muito mais o paciente e ele vai ter uma aderência maior, enfim, e isso acaba ajudando em todo esse contexto. Então, e por aí vai, tem várias outras A gente técnicas. pode dizer que as pessoas que sofrem com compulsão alimentar, elas são obesas ou nem todas são obesas? Não, não, não. Não existe um padrão entre obesos e pessoas eutróficas, que nós chamamos dentro da nutrição, que são pessoas saudáveis, que têm um peso dentro do range normal. Não, a grande questão são as questões sociais, ambientais, familiares. Então, por exemplo, eu tive paciente já que desenvolveu compulsão porque a mãe, durante a infância toda, tinha esse tipo de problema e tinha aquela obsessão com peso, com corpo e acabou passando para a filha. Então, por exemplo, nesse caso foi uma questão familiar. Então, a criança e adolescente, o adulto cresceu nesse ambiente, vendo, né, essas questões, e aí acabou desenvolvendo, né? Então, isso gera ansiedade, isso gera os transtornos mentais, isso gera, na maioria das vezes, não só compulsão, mas também depressão. Então, o ambiente influencia muito mais nesse transtorno, e não existe um padrão, né? Não existe. Nossa, e a gente pode dizer que com as redes sociais houve um aumento significativo de pessoas que sofrem desse transtorno? Uhum. Por Com cer exemplo, Uhum. eh, uma pessoa que segue receitas fit, essas coisas, ela está Uhum. sempre vendo um corpo perfeito, Uhum. vendendo essas receitas. Aham. Então, não sei, eu fico imaginando que existe aí um gatilho mesmo, tipo, Uhum. nossa, Com certeza. Com certeza, as redes sociais foi um gatilho bem grande. Até falei um pouquinho no começo da nossa conversa, mas isso vem aumentando porque você segue pessoas, né? Então, aquela pessoa, ela pode postar receita, ela posta aquele corpo perfeito, mas você não sabe absolutamente nada do que tem por trás daquela pessoa. Você não sabe como tá a saúde dela, você não sabe se essa pessoa tá tomando hormônios, sejam eles naturais, ou seja ele sintético. Então, isso acontece muito. Tem muita gente que eu vejo, nossa, não, eu tô com esse corpo aqui só com dieta e suplementação. E não é verdade. Existem hormônios ali. Só que a pessoa que tá assistindo, o espectador, né? Não, o telespectador.
ele não sabe disso. Então, ele coloca aquilo como uma referência e a pessoa fica tentando buscar aquilo, buscar, nossa, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer isso, eu vou seguir a receita, eu vou seguir a alimentação. Se ela falou que toma um suplemento, eu vou tomar também. E a pessoa vai ver que ela nunca vai chegar no resultado que aquela outra pessoa tá tendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, justamente para não desenvolver essas outras questões emocionais aí, né? E da própria relação com o teu corpo, e que pode gerar vários outros problemas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com no que a gente se espelha. E entender um pouco mais que atrás ali das telas existe todo um contexto, então a gente não pode levar a ferro e fogo. E uma curiosidade que, de repente, as pessoas tenham também, a bulimia pode Uhum. estar ligada ao transtorno da compulsão alimentar ou é independente? Claro, com certeza, porque quando você tem a maioria das vezes elas são associadas, não todos os casos, cada caso vai ser um caso sempre, mas muitos casos sim são associados. Por quê? Quando você tem um episódio de compulsão, então, você vai comer, em geral, essas pessoas passam comendo muito, 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 aí até chegar no limite. Quando você chega no limite, algumas delas fazem, né, o vômito intencional para poder aliviar e comer mais. E tem outras pessoas que, mesmo assim, estando muito satisfeitas, elas vão continuar comendo. Então, algumas para aliviar a culpa do que comeu, então esse vômito induzido é para aliviar a culpa daquele episódio de compulsão, e outras é também para abrir mais espaço para poder retornar ali e continuar com a ingestão de alimentos. Agora, Então, mais uma pergunta sobre esse assunto. Uma pessoa compulsiva, a gente pode falar que ela tem a tendência a ter compulsão para em outros setores da vida, porque tem o alimentar, mas aí tem, sei lá, sentimental, emocional, uhum, uhum, ingestão de drogas. Existe essa tendência ou é um uhum, gatilho muito uhum. íntimo relacionado à comida? Não, tem sim, tem sim. Em geral, as pessoas que associam, né, as questões emocionais, de ansiedade, de problemas, elas sempre conectam às válvulas de escape. E aí, essas válvulas de escape podem ser não só alimentação, né, mas também vícios, álcool, bebidas, drogas, atividade física também. Então, tem uma série de compulsões ali e de vícios que a pessoa pode adquirir, não só o alimentar. Então, tem estudo hoje já falando que se você tem a propensão, né, para ter um tipo de compulsão, você pode ter para qualquer lado, não só para alimentação. É. Viu, gente? Eu vou deixar a dica para vocês. E eu acho que a compulsão, muitas vezes, tal- aconteça já na primeira infância. Uhum. Não sei se é possível, porque eu tenho filhas, né? Então eu frequento Aham. muito aniversário de criança. Eu Uhum. vejo mães dando bronca nas crianças, sabe aquelas crianças que comem 10, 20 Uhum. brigadeiros? Sim. Daí eu fico assustada, eu falo, nossa, ela fala, não, eu tenho que controlar, porque e geralmente são crianças já cheinhas, Uhum. eh, comparado com outras crianças. Então, Uhum. não sei, já começa cedo? Já deveria Sim. essa mãe procurar ajuda cedo? Uhum. Ou o Uhum. que que você diria para essas mães? Uhum.
Com A relação gente à tem compulsão infantil. Uhum, sim. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma, com a abordagem que nós temos em relação à alimentação dentro da nossa casa. Porque a criança, ela vai se espelhar nos hábitos que os pais têm, os hábitos em que eles estão vendo ali dentro de casa. Então, quando a gente, por exemplo, a criança está ali nos primeiros 3 anos de vida, na formação que ela está entendendo, que ela está conhecendo alimentos. Primeiro que a gente tem que sempre ter aquela oferta de tudo, sempre estar nas refeições, conectados com a refeição, né? Então, tem muitas pessoas hoje que deixam a televisão ligada, ou os pais que estão na mesa mexendo no celular. Então, isso não é legal. Isso você está formando os hábitos alimentares do teu filho. Então, usar o mindful eating durante a refeição, aquela atenção plena no que você está comendo, isso ajuda o cérebro a processar o que tipo de alimento que está comendo. Porque às vezes tem criança, por exemplo, que come e não sabe nem o que está comendo. Se você pergunta o nome, não sabe. Então, essa educação dentro de casa, né, de prestar atenção em informar a criança que tipo de alimento que é aquele, de ensinar, de promover variedade. Então, às vezes, o que acontece também é que tem muitos pais que têm restrição alimentar, ou que não gosta de, não tem um paladar muito variado, e acaba passando, os filhos observam isso. Você acha que a criança não tá ali vendo que você tá comendo, né, diferente no prato, mas a criança tá vendo, a criança tá olhando tudo isso. Então, por isso que é tão importante essa educação dentro de casa. E também, um outro ponto importante é não categorizar alimentos como alimentos ruins e alimentos bons, né? Então, a criança não vai entender isso quando ela é bem pequenininha. Então, às vezes você fala, não vai comer muito doce, não é bom. Então, o que os pais devem trabalhar é o equilíbrio. Então, olha aqui, você vai explicar para o teu filho, falar assim, olha, tudo que a gente faz em excesso não vai ser legal. Então, a gente precisa dar para o nosso corpinho um pouquinho de cada coisa. Então, você precisa comer um desse, aí você pode comer você tem a opção de comer outras coisas. Então, essa abordagem, muita coisa, em vez de você chegar lá e já começar a brigar, não vai comer, não vai comer, não vai, porque você está categorizando aquele alimento como algo muito ruim. E aí, isso pode desenvolver outras questões emocionais na criança relacionada à alimentação. Então, em relação a privações né, e futuras compulsões e futuros transtornos alimentares também. Então, essa abordagem dentro de casa é fundamental para formar esses hábitos das crianças e prevenir que eles desenvolvam esses problemas em relação à alimentação no Nossa, futuro. acho que foi super esclarecedor tudo que você trouxe nesse Uhum. sentido, que pode começar então na forma que você interage com seus pais Com no seu certeza. dia a dia. Com certeza, com certeza. Se, por exemplo, na mesa, essa questão de usar o celular hoje em dia é muito, muito forte. Todo mundo usa, né? Você vira e mexe, você tá ali, você tá respondendo alguém, só que o teu filho tá ali, ele tá ali para receber sua atenção. Aquele momento da refeição é o momento que deve ser destinado para estar com a família, para criar conexões. Conexão entre pai e filho, conexão entre você e a comida que você tá no teu prato, né? Então, isso ajuda não só nas questões emocionais daquela família, daquela criança, mas também ajuda no próprio processo de digestão. Então, a primeira digestão começa, o primeiro processo digestivo ali, né, é na boca. Então, é na mastigação. Então, tomar cuidado para a gente mastigar direito, para melhorar, né, essa digestão e também para o teu cérebro ter tempo de processar que você está se alimentando. Então, quando você come mexendo no celular, fazendo outras coisas e você não está prestando atenção, esse mecanismo e a liberação de hormônios que acontecem no cérebro, que regula a fome e a saciedade, fica prejudicado. Então, às vezes, se você não está prestando atenção, você vai comer muito mais do que se você estivesse mastigando direito e prestando atenção no que você está fazendo.
Então, isso vai te ajudar a ficar saciado mais cedo, a comer com mais equilíbrio e a ter mais equilíbrio, né, nas demais refeições do dia, enfim, e Nossa, nessas o questões que você está alimentares. falando é praticamente um pedido de resgate aos Uhum, hábitos antigos uhum. Com certeza, com certeza. e Que era, saudáveis, né? que era o que Porque funcionava, né? Que era o que funcionava. E a gente sempre fala, né, das questões do padrão de alimentação que mudou muito, né, ao longo dos anos, por conta da industrialização de muitas coisas. Então a gente come muita coisa tirada do pacotinho e não tanto comida de verdade. Então, isso tudo essa mudança aí do padrão alimentar, né? E do que a gente fazia antigamente, não é só a industrialização, mas também essa questão de atenção plena, de estar com a família unido ali em torno da mesa, sem eletrônicos. Então, hoje a gente tem industrialização, a gente tem eletrônicos, ou seja, tem um combo perfeito para que ocorram muitos problemas, né? Então, problemas sim, tanto fisiológico quanto emocionais também. nossa, o que eu queria te perguntar, Uhum, outro dia uma amiguinha de uma filha minha falou na escola, eu não uhum, aguento mais comer ovo. Porque minha mãe tá fazendo dieta, entrou para academia e só tem aham, ovo na minha casa. aham, E elas uhum, comentaram comigo essa semana e eu falei, aham, gente, como que é, Débora, o aham, tema ovo, aham, saúde? aham. Não, o ovo, eu falo que ele tá entre os 5 melhores alimentos do mundo, por conta da composição nutricional. Então, primeiro vamos falar da composição, né? Depois eu entro nessa outra parte de só usar ovo quando você tá fazendo dieta. Então, o ovo ele tem os 9 aminoácidos essenciais que nós precisamos, ou seja, é um alimento completo. Então, é considerado um super alimento. Tem um perfil de proteínas muito interessante e também uma curiosidade que muitas pessoas falam, né? Nossa, a proteína do ovo tá só na clara. Então, o pessoal loucamente usando clara, mas a gema do ovo, claro, ela tem as gorduras, que são muito importantes pra gente, tem vitaminas ali do complexo B, enfim, tem uma série de nutrientes. Eu falo que o ovo é quase um suplemento, porque ele tem uma composição muito completa. Mas na gema nós temos proteína também. Então, enquanto que ali na clara você tem em torno de 3,6, na gema você vai ter ali em torno de 2,7 gramas de proteína. Então, nos dois tem proteína. Então, quando a gente une ali, a gente tem uma composição muito boa. Claro, existem dietas, né? Então, quando a gente está falando de um atleta, quando a gente está falando de uma alta performance, que a gente precisa realmente contar as calorias, a gente precisa contar as proteínas, enfim, a gente tem uma outra abordagem, né? Então, a gente pode colocar um pouco mais de clara, um pouco menos de gema, enfim. Aí são casos específicos, né? E cada um vai ter o seu. Mas, em geral, comer o ovo inteiro é muito positivo para o nosso metabolismo. Então, a gente absorve ali muitas vitaminas, aminoácidos, gorduras, proteínas, minerais. Então, é muito interessante. Inclusive, tem estudos dizendo que quando a gente come ovo pela manhã, a gente melhora muito a nossa saciedade ao longo do dia. Então, é um alimento tão completo que ele nos ajuda a nos manter mais estáveis e saciados ao longo do dia. Olha que Então, isso é muito interessante. interessante. É muito interessante. Ele também tem triptofano, que acaba aí controlando um pouco, nos ajudando a controlar um pouco mais as nossas emoções. Então, às vezes eu falo, a pessoa que tem uma fome louca no final do dia, ou você come ovo de manhã, que é uma excelente opção, ou você pode comer também, assim, uma panqueca com ovo, tipo, uma panqueca de banana, um muffin, fazer uma receitinha. Se você não gosta do ovo, faz alguma receitinha com ovo ali no final do dia, que vai te ajudar bastante para quem tem aquela fome louca, maluca, ali no final da tarde, tipo, às 6 horas, porque às 4 horas a gente tem uma queda bem grande de
começa a ter uma queda de triptofano. E ele acaba mediando várias reações químicas no nosso corpo e tem uma influência bem grande aí na sociedade, nessa questão da gente ir com mais calma e com menos Interessante. sede ao pote. E existe uma quantidade diária que uma pessoa pode consumir ovo ou não? Tipo, depende Hum. de cada pessoa. Isso vai depender muito de cada pessoa, dos objetivos, de como que tá a saúde dela, do peso, do quanto de recomendação de proteína que tem para aquela pessoa, se essa pessoa tem algum problema de saúde associado, que eu preciso fazer uma restrição de proteína ou não. Então, é muito, muito individual. Isso a gente precisa Entendi. avaliar a hora de desenvolver o planejamento, o quanto que eu coloquei de proteína nas próximas refeições. Então, isso é um pouco subjetivo. A gente precisa avaliar Entendi. cada caso é um caso. Mas É, comer ali 2 ovos no café da manhã, isso tá pode. ok para qualquer pessoa. Com Débora, a gente pode falar que o ovo é um alimento funcional? E Uhum. quais são as funções? Como a gente pode descrever os alimentos funcionais na nutrição e para a gente entender um pouco desse Uhum. assunto? Uhum. Os alimentos funcionais são todos aqueles alimentos que a gente tem bioativos, que são componentes que vão nos trazer benefícios extras, vamos dizer assim. Então, o ovo, com certeza, é um alimento funcional, porque a composição dele é muito rica. Como eu disse, é um alimento, praticamente um suplemento ali. Então, muito bem-vindo e vai nos trazer vários benefícios. Outros exemplos de alimentos funcionais, por exemplo, na aveia, nós temos a beta-glucana. A beta-glucana, ela é excelente no controle de colesterol. Então, é considerado um alimento funcional. As uvas, as blueberries, elas têm o resveratrol, que tem ação antioxidante, tem diversos benefícios para o nosso metabolismo e também é considerado um alimento funcional. A cúrcuma, o gengibre, a cúrcuma tem os curcuminoides, o gengibre tem os gingerols. Então, todos eles são ativos que tem dentro de alimentos, desse grupo de alimentos funcionais, que vão nos trazer benefícios extras. Então, seja em controle de inflamação, seja em melhora dos níveis de colesterol, seja melhora da microbiota intestinal, enfim, basicamente é Então, isso. E devemos incluí-lo sempre na nossa alimentação. então a gente pode falar que dependendo do nosso problema, né, da nossa carência, Uhum. eh, o nutricionista ou a nutricionista vai tem uns alimentos funcionais que podem tratar. É a saúde pela boca que a gente sempre fala, né? Uhum, com certeza. E a saúde pela boca é a mais importante. Quando você está num processo de troca de composição corporal, eu falo que 70% do caminho é dieta, 30% a sua alimentação, os hábitos alimentares, e o restante vai ser as outras ações, atividade física, estilo de vida, etc. Mas eu falo, né? Essa questão de suplementação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você vai num supermercado, você tem corredores e corredores de suplementação para tudo que você imaginar. E aí, às vezes, tem muitas pessoas que falam assim: nossa, eu vou comprar isso, eu vi isso, que é bom, que é isso, que é aquilo. Então, você acaba comprando muita coisa e, assim, eu falo que o menos é mais. Então, depois que a gente traça o plano de tratamento desse paciente, então a gente precisa. Não adianta entupir o paciente de suplemento. Então eu tenho que priorizar o que eu vou tratar primeiro. E aí, às vezes, tem pessoas que falam, nossa, mas é muito suplemento, é muito caro, é muito isso, muito aquilo. Então, aí que podem. Os alimentos funcionais, eles podem nos ajudar bastante. Então, um planejamento bem feito com esses alimentos funcionais. Claro, ele não vai ter a mesma concentração que nós temos numa cápsula, mas ele vai ser benéfico de qualquer forma
para o nosso metabolismo. Então, isso depende muito do profissional que está tratando, fazer um bom planejamento. Então, se não existe a disponibilidade financeira de uso de suplementação, a gente não precisa. A gente tem que primeiro organizar o piso da casa, que é se alimentar bem. Então, depois que a gente faz isso, aí sim a gente vai complementando com o que for necessário para o Porque tratamento daquele paciente. você acha que as pessoas erram muito tendo uma dieta relativamente pobre em nutrientes e se apegando à suplementação, assim, hoje em dia que tudo, se alimentando em cápsula, vai, existe Se essa questão? alimenta. Com certeza, a alimentação sempre tem que ser priorizada, sempre tem. Então, ali que nós vamos tirar todos os nutrientes que a gente precisa. Então, a suplementação, ela deve vir como complementação de uma alimentação variada, equilibrada e bem feita. Então, se a gente não faz isso, não vai adiantar você tomando um monte de coisa. Então, temos que ir por partes. Então, o ideal é que você se alimente bem pelas vias alimentares. Então, como o assunto que a gente já conversou há um tempo, no começo, né, sobre a questão da industrialização, né, as pessoas cada vez mais consumindo alimentos processados. Então, isso é que a gente deve olhar primeiro. Então, como que está o consumo dessas pessoas? Então, o quanto de comida de verdade que você está colocando ali. Então, a nossa alimentação, ela deve estar baseada em comida de verdade, em alimento que a gente descasca, não que a gente desembala. Então, quando a gente tem uma alimentação muito bem feita, aí sim a gente vai complementar com suplementação. Mas assim, eu sempre vou bater na tecla de que a gente não pode substituir o alimento pela cápsula. Sim, Não é esse o caminho. sim. E, por exemplo, os seus pacientes do Brasil que consultam com você, eles preenchem esse formulário que você faz esse estudo, ou Uhum. quando a gente está aqui, você pede também exames de sangue? Tem alguma diferença, assim, ou não? Sim, sim. Então, quando eu tô, os questionários, os questionários de score, que são aqueles que eu avalio a propensão, né? Então, por exemplo, o que eu te Sim, falei das vitaminas, o score de inflamação, o score de estresse, eu, em geral, para algumas, depende do caso. Alguns a gente faz antes esses questionários, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que envia esses questionários. E alguns deles eu mesma faço durante a consulta. Então, eu tenho um prontuário, e dentro do meu software, eu vou colocar todas as informações que eu tiver do paciente. Então, se o paciente tiver exames que ele fez antes da consulta, se for no Brasil, eu consigo fazer o pedido de exames, porque nós somos aptos a fazer isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, não. Como a minha atuação é em health coach aqui, então aqui eu não faço pedido de exames, mas eu sempre oriento os pacientes, então eu falo, sim. olha, seria interessante que você fizesse isso, e conversa com seu médico, porque aqui uma coisa interessante é que eu acho que a saúde no Brasil está muito mais evoluída no sentido de prevenção. Então, no Brasil, nós temos, assim, tem crescido cada vez mais os médicos com essa abordagem mais humana, mais atenciosa, mais ampla para o paciente, que é essa abordagem funcional integrativa. E o que eu acho muito interessante, e é o que vai atuar nessa prevenção de doenças. Aqui nos Estados Unidos, o que acontece é que muitos pacientes, quando vão ao médico, eles falam: não, mas por que você está me pedindo para fazer esses exames? Você está com algum problema? Então, aqui eles só pedem exames quando o paciente tem queixa. Então, se você tem queixa, então às vezes eu até falo: fala aí algumas queixas para os pacientes daqui, para a gente Olha, poder, né, ter um pouco ali de acesso a esses exames, porque senão é bem difícil. Realmente aqui é uma medicina baseada em doença e não em entendi. prevenção. Então eu acho que isso, aqui nos Estados Unidos, essa parte de pesquisa, de desenvolvimento,
é muito interessante, eles estão, né, muito à frente, temos muitas coisas boas acontecendo nessa parte de pesquisa, mas o tratamento ali primário do paciente, o touch a touch com o médico, é baseado em doença e não em saúde. Então, acho que nesse ponto o Brasil tá à frente. Que observação, né? Uma coisinha que eu acho interessante, que, assim, a relação ansiedade e depressão Uhum, e alimentação, que eu acho uhum, que uhum, como que é possível você tratar através da nutrição, uhum, tem uma uhum. ligação? Com certeza, temos, diversas abordagens que podem ser usadas em pacientes. Como eu te disse, eu gosto muito de trabalhar com equipe multidisciplinar. Então, num caso de ansiedade e depressão, então temos estratégias nutricionais que podemos usar, estratégias, psicológicas, estratégias médicas. Então, quando a gente une esse grupo, a gente tem um efeito muito interessante. O que acontece hoje é que, às vezes, muitos pacientes que estão em tratamento somente com medicamentos, eles não têm o efeito esperado de reversão, de estabilidade, né, daquele quadro clínico. Então, o que eu gosto muito de trabalhar com esses pacientes, claro, existem graus de depressão muito acentuados, então, grau 1, grau 2, enfim, dependendo de como está a situação daquele paciente, sim, claro, vai ter a indicação, né, médica e de tratamentos medicamentosos, com certeza, medicamentosos, sempre, mas a gente tem que ir para a base dos problemas. Então, quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente pode falar numa gama de coisas, especialmente relacionada ao estilo de vida daquele paciente. Então, eu preciso olhar, por exemplo, como está a microbiota do meu paciente, como que estão como está a distribuição de bactérias. Então, hoje a gente já sabe que a microbiota intestinal, ela é considerado o nosso segundo cérebro, então ela tem uma participação fundamental. Então, como que está a alimentação do meu paciente? Ele vai influenciar nas minhas bactérias intestinais. As nossas bactérias, elas se renovam. A cada 3 dias a gente já tem grupos completamente diferentes dentro do nosso intestino. E aí a gente tem trilhões e trilhões de bactérias, é praticamente é uma outra vida paralela nossa vivendo dentro do nosso corpo. Então a gente sabe que essa distribuição das bactérias, elas estão associadas a um perfil diferente, por exemplo, de ansiedade, elas estão relacionadas à depressão. Então, quando a gente muda esse perfil de bactérias, a gente consegue ter uma evolução muito boa do tratamento de depressão. Esse é um ponto. Então, eu sempre olho como que está o intestino do meu paciente, desses pacientes ansiosos e depressivos, como que está a motilidade intestinal. Então, isso é muito importante, fazer essa modulação intestinal, fazer todos os questionários, né, para realmente identificar como que estão esses padrões intestinais, para poder tratar depressão. Então, olha só que interessante, né? Tem muita gente que, bom, tô com depressão, vou tomar o remédio. Não. Primeiro lugar, quando o paciente chega com depressão, eu vou olhar o intestino do meu paciente. Uma outra questão é olhar os hábitos de vida mesmo. Então, como que tá o sono desse paciente? Então, à noite, a gente tem síntese hormonal, a gente tem detoxificação. Então, uma série de reações acontecem enquanto nós estamos dormindo. Então, o sono é muito importante. Como que você está se sentindo de manhã, quando você acorda? Então, esse é um ponto também muito importante, avaliar como que estão os padrões de sono. Então, se tiver necessidade de suplementar, então, para eu ter um sono bom, eu preciso pensar em todo o meu dia, eu preciso pensar na última refeição do dia, por exemplo, o que eu estou comendo nessa refeição, né? Porque depois a gente vai dormir, a gente vai para a cama. E aí, eu vou fazer um pico de insulina durante a noite? Isso é muito ruim para o meu cérebro, muito ruim. Gera neuroinflamação, enfim. Um outro ponto, né, de quando a gente fala de depressão e ansiedade,
é nós avaliarmos as questões ambientais, assim como eu disse para gestante, mas também essas toxinas que nós estamos expostos. Então, dependendo do grau de depressão, uma das coisas que eu peço para os meus pacientes é teste de metais pesados. Então, fazer um teste, um exame de sangue para ver como que estão esses níveis. Então, é um exame relativamente simples. No Brasil, a gente consegue fazer, os convênios cobrem, e aí você consegue ver como que tá. Eu já encontrei paciente com nível de mercúrio, por exemplo, super alto, e com depressão em grau 3. Então, vamos tratar, vamos quelar esses metais pesados, fazer esse processo aí de quelação. E, assim, o paciente vai de 0 a 100 em 15 dias, em 3 semanas, de 15 a 3 semanas de tratamento. Então, isso é muito interessante também. Outro ponto é a questão do sedentarismo, né? Então, o sedentarismo é algo muito importante, a gente tirar aquele paciente da zona de sedentarismo. Então, eu preciso que esse paciente se movimente. Então, eu não consigo fazer atividade física, eu não tenho tempo, ou a pessoa às vezes está tão mal que não consegue fazer, então vamos. Eu desenvolvi um programa que eu falo que é um programa de desinflamação do corpo. Então, é focado só em desinflamar, porque quando a gente ajusta o piso da casa, a gente consegue um efeito bom em qualquer que seja o nosso objetivo e o tratamento que eu preciso. Então, quando eu organizo isso, eu tenho uma evolução muito boa. Então, eu desenvolvi esse programa justamente para viabilizar como que o paciente consegue fazer tudo isso. Como que eu consigo melhorar minha microbiota intestinal? Então, tem lá o passo a passo. O que você precisa fazer? O que você precisa colocar no teu dia a dia para você ter saúde intestinal? Então, qual é o passo a passo que você tem que fazer para poder dormir bem? Então, acho que isso é muito importante. E a questão também da alimentação, né? De como não fazer pico de insulina e a atividade física. Então, um dos itens que eu trabalho bastante é o movimento. Então, como que eu vou tirar o meu paciente da zona de sedentarismo se ele está sem vontade de fazer nada? Então, eu falo assim, olha, a cada 10 passos, a cada 10 minutos que a gente anda em casa fazendo coisas, eu falei, então bota lá coloca um cronômetro, 10 minutos, você caminhando e fazendo coisas dentro de casa, vai ser em torno de mais ou menos 1000 passos. Então, quando a gente já vai acima de 2000 passos, então 20 minutos caminhando ali no dia, eu já estou tirando meu paciente da zona de sedentarismo absoluto. Então, quais estratégias, né, eu posso usar para melhorar a saúde mental, para melhorar aquele quadro de depressão? Então, tem muita coisa, assim, é uma gama muito grande que o profissional, né, nutricionista consegue fazer com o paciente para melhorar aí essa qualidade de vida, o quadro clínico. Aí também depois a gente pode ir também para a parte de suplementação, que tem bastante coisa. Às vezes, por exemplo, o paciente depressivo, ansioso, tá com deficiência. É muito comum ter deficiência de vitamina D. Vitamina D é a vitamina mais importante para o nosso corpo. Então, ela é considerada um para-hormônio. Ela está envolvida em mais de 2000 funções diretas e indiretas no nosso metabolismo. Então, eu preciso ter um nível bom de vitamina D. Eu preciso. Então, às vezes é uma medida também muito simples, né? Que ainda não é tão avaliado quanto deveria. Vamos dizer que está evoluindo, mas precisaria ser muito mais. Sim, o que a gente está fazendo é uma grande conscientização, eu acho, para você tomar ciência mesmo e, tipo assim, que as pessoas entendam, inclusive a gente, que o Uhum. nutricionista é meio que como você ter um médico ali, um cardiologista. Não, É não, um cuidado muito próximo da nós somos saúde. nós somos parte dessa equipe disciplinar, cada um na sua competência sempre. E às vezes as pessoas Uhum. associam meio que, não preciso, luxo. E não é. Se você, Aham. tudo que a gente está falando
É. Você vê a sua atuação desde a amamentação, ao neonatal, depois a Uhum, infância, uhum, evitando distúrbios, e depois uhum, já crescendo aí, uhum, nessa parte de depressão, de saúde uhum. mental. Não, com certeza. As pessoas associam muito nutricionista com só a questão de perda de peso. Então, eu preciso Sim, perder peso, beleza. então eu vou procurar um nutricionista. E com certeza não é assim. A nossa capacidade, né, de tratamento vai muito além disso. Então, com certeza, conseguimos contribuir muito positivamente para a maioria dos problemas de saúde. Eu sempre falo, né? Todas as doenças, você pode ter certeza, todas as doenças que existem catalogadas no mundo vai ter alguma base inflamatória. Então, quando a gente fala, né, de estilo de vida e de promoção de saúde, ou tratamento de doença, ou emagrecimento, a gente está falando de controle de inflamação, porque nós produzimos diariamente muita inflamação. Então, por diversas vias, por diversas questões, então, estresse, sedentarismo, poluição ambiental. Então, a gente tem uma série, né, de fatores externos que vão nos causar inflamação. Então, quando a gente vai para o nutricionista, a gente olha muito para essas questões. Então, como que eu vou melhorar, né, os mediadores inflamatórios ali do meu paciente? Como que eu vou melhorar o metabolismo dele e otimizar para que ele funcione adequadamente e, consequentemente, tenha melhora aí dessas questões de saúde, né? Seja uma doença pré-existente ou seja somente construção de saúde e longevidade. E, Débora, quais são os horários que a gente deve tomar mais cuidado, assim, em se alimentar, em comer? Existe isso? Uhum, Ou é com mito? certeza. Não, existe sim. Como a questão de distribuição das refeições ao longo do dia, isso vai depender muito do objetivo daquela pessoa. Então, se é ganho de massa muscular, se é emagrecimento, se é tratamento de alguma condição pré-existente, né? Então, a distribuição dessas refeições vai depender muito do objetivo. Agora, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, pensando nessa questão de inflamação, né? E de saúde mesmo. Então, de manhã, eu não gosto de colocar refeições muito ricas em carboidratos. Então, sempre um equilíbrio, né? A gente pode colocar carboidrato, sim, claro, mas uma refeição bem distribuída, com uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de gordura. Por quê? Estaremos quebrando o nosso jejum. Então, quer ver eu morrer é quando o paciente chega, eu vou fazer o recordatório alimentar e eu falo, tá, qual é a sua primeira ingestão do dia? Aí o paciente fala assim, eu tomo café com açúcar. Ai, O primeiro ingestão do dia é café com açúcar. Não faça isso, por favor, eu falo. Então, quando a gente quebra esse jejum, né? A gente tá vindo de uma noite toda de sono, em que aconteceram várias reações, né? Dentro do nosso corpo. E aí, como eu quebro o meu jejum, é muito importante, né? De manhã. Que sinalização que eu vou dar para o meu corpo? Se eu tomo um café com açúcar, por exemplo, eu só vou estimular produção de insulina, fazer pico de glicose no meu sangue, consequentemente, acúmulo de gordura, né? Tanto gordura visceral, gordura aquela que a gente tem subcutânea também, enfim. Então, não é esse primeiro estímulo da manhã é muito importante. Então, eu não vou fazer muito esse estímulo dessa insulina. Por isso que eu sempre recomendo então refeições mais equilibradas. Vou dar um exemplo, né? Então, o que significa isso que você está me falando? É, por exemplo, você gosta de comer uma fatia de pão? Então você vai comer uma fatia de pão com um ovo, né? Olha lá o ovo e uma fruta e uma chia, uma aveia. Olha que legal. Temos uma combinação interessante ali. Então, o que a gente tem? A gente tem as fibras que terão nas frutas ou na chia ou na aveia que você está colocando ali, muito legal.
Vamos ter as vitaminas e os minerais também, que são muito importantes que nós temos nas frutas. Temos no ovo proteína de alto valor biológico, gorduras boas, e temos ali, né, uma fonte de carboidrato. Pode ser um pão, pode ser uma banana, pode ser um cuscuz, né? Então, a grande diferença é a gente saber equilibrar as quantidades e como que nós estamos fazendo essa combinação. Então, quando eu faço essa combinação, eu controlo essa carga glicêmica. Ou seja, em vez de esse açúcar chegar no meu sangue e ele ser absorvido muito rápido, porque é um açúcar simples e ele não está conectado a nenhuma outra molécula, ou seja, vai digerir muito rápido. Então, eu vou fazer esse pico de açúcar no sangue também rápido, né? Quando eu combino, eu controlo essa carga glicêmica, então eu falo que vai absorvendo aos poucos. Eu não faço esse pico, então meu açúcar não vai subir muito rápido, vai subir um pouco mais lento, o que é muito mais interessante, porque o nosso organismo consegue aproveitar muito melhor. E o outro ponto de horário chave, né, para comer, que eu falo, é a noite. Então, a noite é um horário que a gente também não coloca muito carboidrato. Claro, não estou falando de dietas específicas, né? Então, cada caso vai ser um caso. Mas, de modo geral, à noite, o interessante é a gente usar talvez carboidratos mais complexos, como os tubérculos, por exemplo, uma batata doce, até uma batata normal, mas assim, em quantidades um pouco menores, né, do que a gente comeria num almoço, por exemplo. E o que eu sempre falo é ter um pratão de salada. Então, a gente precisa agradar as nossas bactérias intestinais. Então, sempre começa com um pratão de salada. Aí, depois, você vai para as proteínas e carboidratos. Uma proteína de digestão, né, um pouquinho melhor, de fácil digestibilidade à noite também é bem-vinda, como, por exemplo, um peixe, os ovos, um frango, deixar a carne vermelha mais pro horário do almoço, se você gostar, né, claro. Enfim, e até porque a carne vermelha, ela tem o glutamato, e o glutamato, ele acaba tendo um efeito um pouco mais excitatório à noite. Então, eu sempre dou essa dica para os meus pacientes de comer, dar preferência para comer a carne vermelha mais na hora do almoço, e não tanto à noite, né, a gente usar esse perfil de proteínas que eu acabei de falar. E aí, uma outra dica que eu sempre falo para os meus pacientes também é a gente fazer uma janela de até 3 horas de jejum antes de ir para cama. Então, por exemplo, se eu vou para cama às 10, eu faço meu jantar às 7. Então, se eu fizer isso, eu dou tempo para o meu corpo metabolizar, dá tempo de começar o processo digestório, e eu não fazer um pico de insulina enquanto eu tô dormindo, por exemplo, que não vai ser interessante, não vai ser interessante, por exemplo, pessoas que têm muito déficit cognitivo, come um monte antes de dormir e vai para cama. Você vai fazer um pico de insulina à noite, não é legal, vai gerar neuroinflamação. Então, às vezes, né, esse déficit de cognição, de atenção, que é muito falado hoje, o TDAH, às vezes você precisa, opa, peraí, eu preciso usar estratégias alimentares também. Então, quando eu faço isso, de comer muito próximo ao horário que eu vou dormir, eu acabo gerando uma série de questões que vão prejudicar minha cognição, por exemplo. Não, vão, né, alterar os meus níveis de açúcar no sangue. Enfim, tem uma série de questões que devem ser consideradas nessa última refeição do dia. Então, assim, simplificando, comer um pouco menos de carboidrato, carboidratos mais complexos à noite, e tentar fazer essa janela aí de 3 horas entre o horário que você come e o horário que você vai para cama. Muita coisa já vai mudar, eu garanto. Excelente. Acho que você estava falando sobre os picos insulínicos durante a noite. Existem estratégias para você evitar esses picos e acumular gordura? Com certeza. Então, uma das questões que eu falei é nós colocarmos, né, o nosso prato equilibrado em relação aos macronutrientes. Então, fibra, gordura e proteína vai
equilibrar aquela carga glicêmica da refeição, né? Então, se eu tô consumindo um alimento é, é, com bastante carboidrato e açúcares, né? Quando eu associo a esses outros grupos de alimentos, então eu diminuo essa carga glicêmica. Então, se o índice glicêmico desse alimento é alto, eu associando com esses outros macronutrientes, eu vou equilibrar a carga, ou seja, vou absorver de forma mais lenta. Então, essa é uma estratégia. Então, em vez de, eu falo às vezes, em vez de você comer uma banana sozinha, come uma banana com aveia e um pouquinho de iogurte natural. Putz, você já mudou bastante ali a carga glicêmica da tua refeição. Um prato de almoço, por exemplo. Então, se você tem ali arroz, feijão, uma proteína, vegetal e uma salada de folha. Então, começa pela salada de folha, vai para o vegetal, proteína e, por último, arroz, feijão. Super equilibrou a carga glicêmica. Então, também a ordem que você consome vai impactar na metabolização desse alimento. Uma outra questão interessante que todo mundo consegue fazer, tem muito estudo já comprovando, né, essa eficácia. Eu já fiz comigo e já testei também num dia fazer e testar o nível de açúcar no sangue e testar fazendo sem essa técnica, usar o vinagre de maçã. Então, um shotzinho de água com vinagre de maçã, 30 minutos antes da refeição, vai te ajudar a reduzir essa liberação, né, de açúcar no sangue. Então, o impacto vai ser menor. Então, eu já fiz esse teste comigo e foi muito interessante, porque realmente, usando o vinagre de maçã, 2 horas depois da refeição, eu tava com 83 de glicose, e sem colocar o vinagre de maçã, eu bati 99. Então, assim, realmente faz diferença 2 horas após a refeição. Então, interessante isso, né? E é uma estratégia super simples, né? E essa estratégia é importante para quem não é diabético também. É para o controle da própria saúde. Claro, com certeza, com certeza. É para controle, para prevenção de doenças, é para você envelhecer bem, é para você, né, envelhecer com saúde e tendo longevidade, porque eu falo que todas as estratégias, eu mando o programa que eu criei de desinflamação e eu falo para o meu paciente, você não precisa fazer perfeito. A gente não tem que ficar buscando essa perfeição. Mas tudo que você fizer sentido para você e todas as estratégias que nós conseguirmos incrementar para nossa vida, a gente vai ter um impacto muito bom da nossa saúde. Então, sempre, até depois que eu faço as prescrições e tudo mais, né? Eu gosto sempre de deixar uma coisa leve, porque quando a gente impõe muita coisa, faz muita cobrança, a aderência do nosso paciente vai ser menor e as chances dele fazer coisas erradas também. Então, eu falo, todo dia, ao final do teu dia, você tem que falar assim, é sobre progresso e não perfeição. Então, eu tive progresso. Se eu tive progresso, tá ótimo, eu não preciso ser perfeito. Então, eu progredi, tá tudo bem. E tá Porque é tudo uma bem. conscientização do corpo, né, cara? É uma coisa mais a longo prazo. Com certeza, com certeza. E É, tudo que a gente fizer agora vai influenciar no futuro. Olha, mais de 60%, a gente já tem dados, né, de pesquisas dizendo que mais de 60% das doenças na última fase da vida estão associadas ao nosso estilo de vida. Então, pô, caramba, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou fazer alguma coisa diferente aqui, né? Vale a pena. Vale a pena. Eu vou fazer. E eu vou incentivar meus pacientes Nossa, também. eu tenho que tomar mais consciência, mas eu tô no caminho. É isso, a gente não tem opção. Ô, Débora, o que você acha do jejum intermitente? É um assunto que é relativamente novo. Pra gente, pelo menos. Eu acho que você já deve ter mais profundidade Sim. nesse tema.
O jejum intermitente, de forma geral, ele é muito benéfico. Então, o jejum, né, o ato de ficar sem comer é um método de cura e limpeza mais antigo que nós conhecemos, porque ele promove autofagia, renovação das nossas células. Então, olha que interessante isso, né? E aí, quando a gente pensa lá nos primórdios, né, quando não existia todo esse acesso à alimentação que nós temos hoje, então a gente viu uma incidência muito menor de doenças cardiovasculares, as pessoas se movimentavam mais, comiam melhor, e uma outra questão do padrão alimentar é que as pessoas comiam muito mais, basicamente fazia-se uma dieta cetogênica, né? Então, a carne de caça, então se comia muito mais gordura, proteína, vegetais e frutas que se achavam na natureza, e assim, a incidência de aparecimento de doenças era muito menor. Então, alguma coisa, e assim, e em geral, né, fazia-se muito jejum, porque até você ter acesso ao alimento, você precisava caçar e tudo mais. Então, e funcionava muito bem. Hoje, claro, como eu sempre digo, existem casos e casos para usar o jejum. Se o paciente tem uma condição pré-existente, por exemplo, de hipoglicemia, eu não vou colocar um jejum, é óbvio. Mas, dependendo da situação, eu acho muito benéfico que a gente faça algumas vezes aí na semana o jejum. E aí tem vários estilos de jejum, enfim, de várias horas. Se você não está acostumado, eu sempre recomendo, olha, pula o café da manhã, pula o café da manhã, faz o seu jantar, pula o café da manhã e vai direto para o almoço. É um jeito bem simples de fazer jejum de vez em quando, vai ser benéfico, vai ser interessante para o teu metabolismo, vai ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Então, olha aqui um dado interessante, né? De um estudo, de vários estudos, na verdade, que nós já temos, com remissão de diabetes tipo 2, com dieta low carb ou cetogênica, dependendo do caso, e jejum. Então, olha só, olha o poder que tem a forma, as estratégias que nós usamos na nossa alimentação. Então, poxa, você tem diabetes, você vai ter, né, a tua vida vai ser muito mais restritiva, você vai ter que tomar uma série de coisas. Mas olha só, se você realmente levar a sério, né, a alimentação, fazer um acompanhamento com nutricionista, com médico, e você ter a possibilidade de ter remissão da tua doença, você não vai tentar? Com certeza, eu seria a primeira a tentar. Então, mostrando o poder que a gente tem associando nessas estratégias, mas eu gosto muito da estratégia do jejum intermitente. Eu acho que existem muitos casos que nós podemos aplicar sim, que tem indicação, especialmente, né, tanto para as questões de melhorar a saúde, como nós já falamos, como para tratamento de algumas condições pré-existentes. E essa questão que eu falei do diabetes, de remissão, já tem estudo mostrando também de remissão de esteatose hepática não alcoólica, usando dieta cetogênica com jejum intermitente. Olha que legal. Eu acho que temos muito que aprender, né? Porque a gente está falando aí de remissão de diabetes, de doenças que são fatais, né? Sim, e que causam um desconforto muito grande na vida desses pacientes. Então, por que não ter uma melhor qualidade de vida? Por que não, né, buscar? Então, se tem estudo, se tem já provas, eu acho que vale a pena tentar. Claro, isso depende muito do metabolismo de cada pessoa, mas se tem estudo, se tem estratégia, eu acho que vale a pena tentar. Ô, Débora, como que a gente pode falar? Quais pilares a gente poderia seguir para ter um equilíbrio de saúde, assim, falar assim, não, eu fazendo o mínimo, são uns pilares aí, e aliando a estratégias para dormir melhor, porque eu escuto muita gente com problema de sono.
Uhum. Então, Com eu certeza. acredito que possa estar associado a muitas outras, Uhum. coisas que a gente faz durante o dia que está errado, principalmente Sim, questão de alimentação, né. sim. Eu digo que se você não tem um sono bom, você não vai ter uma saúde boa, porque uma coisa está completamente ligada à outra. Então nós precisamos ter um sono bom, um sono de qualidade e um sono reparador. Se eu não tiver isso, todas as reações que acontecem durante o sono, vão me prejudicar. Então, às vezes tem pessoas que falam: "Nossa, eu tô com fadiga crônica, eu tô muito cansado, eu já acordo cansado". Mas é porque não tá dormindo bem, não tá dormindo o suficiente, tá atropelando noites e noites ali sem dar atenção adequada para o sono. Então, é um pilar que é extremamente importante. Então, vamos falar primeiro do sono. Quais estratégias, né, de forma prática, nós podemos usar para dormir melhor? Então, essa questão que eu falei sobre se alimentar até 3 horas antes de ir para a cama, isso é muito benéfico para o sono. Então, isso contribui positivamente para a modulação do nosso ciclo circadiano. Então, é uma estratégia que eu gosto bastante de usar falando de sono. Outra questão é o uso de chás, por exemplo. Então, às vezes, a gente não dá muita bola, mas usar um chazinho ali de valeriana, um chá de camomila, um chá de maracujá, de passion Uhum. flower. Chá. Vai te ajudar também bastante, porque eles têm ali componentes ativos que vão ajudar com que a gente relaxe, com que a gente melhore essa indução no sono. Outra coisa, tomar um banho morno. Então, quando a gente altera a temperatura do nosso corpo, a gente relaxa. E o vapor que a gente cria ali durante o banho, né? A gente relaxa a nossa musculatura. Então, sono é ritual. Então, todo dia, na hora de dormir, a gente tem que criar um ritual. Então, a questão da exposição excessiva a telas, então a gente fica mexendo no celular antes de dormir, a gente vê TV Sim. antes de dormir. Então, o ideal chegou perto da hora de dormir, então você cria essa rotina. É, por exemplo, 30 minutos antes, 1 hora antes. Então, se isso faz sentido para você, se funciona, legal, ótimo. Então começa a fazer, tomar um banho quente, tomar um chazinho, se alimentar até 3 horas antes de dormir. Os óleos essenciais são muito legais também, você colocar um difusor com um olhinho de lavanda. Ou, ai, não tenho difusor? Pega um borrifador com água dentro, coloca umas gotinhas de óleo de lavanda borrifa no travesseiro, por exemplo. A gente tem muito estudo já falando também sobre a eficácia o efeito positivo no sono. Então, outra estratégia que é legal. Então, quando a gente faz tudo isso, né, reduz as telas, em vez de repente, optar pelo celular, opte por um livro. Então, quando a gente cria essa rotina toda e a gente usa todas essas estratégias, a gente tem um efeito muito bom na qualidade do nosso sono. E aí, ainda não dá certo e tudo mais, aí a gente pode entrar com a parte de suplementação. Um suplemento que todo mundo tem acesso, e se você for em qualquer farmácia, você vai achar, é o magnésio. O magnésio, ele é potente para ajudar a relaxar a nossa musculatura. Ele tem, assim, inúmeras funções. Mas antes de dormir, eu gosto muito, por exemplo, de usar o magnésio, que ele ajuda no relaxamento, ele ajuda no trânsito intestinal, então tem uma série de benefícios em usá-lo antes de dormir e pode te ajudar aí na indução do sono. E ainda não deu certo. Aí vai depender da individualidade de cada pessoa. Com certeza a gente tem vários fitoterápicos, composição, blends entre fitoterápicos e vitaminas que nós podemos usar. Sim. A própria melatonina, que eu acho que é muito divulgada, a gente tem que saber, né, como usar, como prescrever. O que eu vejo é muitas às vezes as pessoas usando doses muito altas, e a gente tem que sempre usar uma dose baixinha, porque o ideal é que a gente dê uma ajuda para o nosso metabolismo, mas ele que tem que funcionar da maneira adequada. Então, eu preciso Entendi. dar suporte, eu preciso dar base para que ele funcione. Então, aí vai. Isso depende, essa questão de suplementação
Depende muito de cada pessoa, mas tem bastante coisa que dá para fazer. Mas fazendo isso do básico que eu falei, de criar essa rotina do sono, já vai ser muito interessante. Vamos dormir bem, gente. Vamos dormir Vamos dormir bem. bem, é importante para ter saúde. É, E aí você tinha me perguntado sobre a questão dos pilares de uma vida sim, saudável, né? Sobre o que eu preciso fazer, quais estratégias que eu preciso ter para promover saúde, para ter um equilíbrio aí, né? Eu costumo dizer que temos que usar 5 pilares. Que é a parte de alimentação, com certeza. Então, uma alimentação rica em comida de verdade. O que você está colocando no teu prato? Se aquilo que você está colocando no teu prato vai te gerar saúde ou vai te levar para a morte, para doenças? Então, eu costumo usar essa frase que tem um impacto, assim, bem... faz que a pessoa reflita. Então, você sabe o que é... Você tem noção do que é ruim e do que é bom. Então, primeiro pilar seria alimentação. Segundo, ingestão adequada de água. Então, precisamos de água. Poxa, a gente faz todo o processo digestivo, de absortivo, mas como que eu faço esses nutrientes chegarem nas minhas células? Então, eu preciso de água. Então, fundamental que a gente tenha uma excelente hidratação. Ah lá, já aproveita e já bebe água. Terceiro pilar, microbiota intestinal. Então, microbiota intestinal está associada com uma série de questões. Para minha saúde em geral, para melhora de condições pré-existentes. Então, preciso olhar como está o funcionamento do meu intestino. Hoje é inquestionável e fundamental que a gente olhe o intestino. Quarta prática seria atividade física. Então, temos que praticar aí alguma atividade física, fundamental. Eu falo que é o inegociável. Então, em casa, todo mundo já sabe que a atividade física é inegociável. Inclusive, a minha madrinha veio do Brasil para cá, ela tem 73 anos e pela primeira vez ela está indo na academia. Ou seja, nunca é tarde para a gente começar. não. E ela nunca fez atividade física na academia, nunca fez nenhuma atividade física focada. E aí o interessante, olha só que coisa louca que é o nosso corpo, né? No primeiro dia, ela teve 3 tipos, porque tem um circuito que é justamente focado para idosos, né? Então teve um lá, ela não vou conseguir fazer esse porque minha coluna tá doendo. Então teve 3 exercícios que ela não fez no primeiro dia. Na segunda semana, ela tá fazendo todos. Ou seja, olha como melhora tua ativação muscular, tua resistência, tua flexibilidade, a resposta às suas dores. Então, a atividade física é longevidade, é a tua capacidade de fazer as coisas num futuro de autonomia, né? É saúde, é prevenção de doenças. Então, a atividade física está associado a uma menor incidência de demência, de doenças neurológicas, de Alzheimer. Então, é um pilar aí indiscutível e indispensável também. E o último desses pilares, para que a gente tenha uma vida saudável, equilibrada, é o sono. Então, sono também, já falamos aqui, fundamental. Então, quem não dá tanta atenção para isso, passe a dar atenção, porque o nosso organismo merece e muita coisa muda depois que a gente tem boas noites de sono. Porque se a gente se cuida, o que a Débora falou é tudo muito próximo da gente fazer, né? Eu não escutei nenhum absurdo assim, você tem que correr, né? São hábitos que a gente pode melhorar cada dia da nossa vida. E hoje em dia, com a expectativa de vida maior, como que você vai viver doente? Você não vai. E olha só aqui esse dado da Organização Mundial da Saúde. Uma pessoa sedentária, quando ela não pratica pelo menos 3 vezes de atividade física direcionada na semana, por pelo menos 1 hora.
Ou seja, se você não está indo fazer nenhuma atividade, seja ela caminhada, andar de bicicleta, andar dentro de casa, ir na academia, dançar, por pelo menos 3 vezes na semana, durante 1 hora, você é considerado sedentário. Meu Deus. Ai, eu espero que vocês estejam gostando. Nossa, como a gente tá de horário, Luquinha? É, Oh, passa tá rápido, ótimo. né? Passa muito rápido e nós temos muitos assuntos interessantes para falar, né? Eu acho que você tem muita profundidade no seu conhecimento. Então, Uhum. parece que quando você está falando, a gente vai aprendendo, vai falar, nossa, vai ligando a. Mas eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu tenho essa atenção total com os meus pacientes de explicar, então, o porquê que eu tô dizendo isso? Porque precisa fazer sentido para outra pessoa é leiga, não tem o conhecimento. Então, eu acho que assim, obrigação dos profissionais de saúde você orientar o teu paciente direito. Então, olha, eu tô propondo isso por conta disso, 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 isso vai ter essa atuação, enfim, então, esse esclarecimento em relação a tudo, eu falo que a gente tem que ser um pouco professor também, né? Então, esse esclarecimento é muito importante, porque isso vai ter diferença direta na adesão e no resultado do tratamento do seu paciente. E se você. Ó, Débora, deixa seu Instagram para as pessoas que estão assistindo conhecerem Deixa. mais o seu trabalho. Tem uns vídeos demais da Débora no mercado, no supermercado dos Estados Unidos, que eu adorei. O meu arroba é @Nutri Débora Yamashita. Não sei se tá aparecendo meu nome em algum lugar aí, mas é com Y e SH. Tá Eu aparecendo. compartilho um pouquinho da minha rotina de atividade física, tudo que eu acho pertinente de coisa nova que tá saindo de estudos, porque eu sou uma. A gente não pode parar de estudar nunca, né, nessa área, eu acho que em todas as áreas, mas a nutrição, você piscou, acordou no dia seguinte, já tem um estudo novo, uma coisa nova, então gosto bastante de compartilhar esses estudos. E é isso. Se Eu quiserem acho me chamar, que. se tiverem dúvida, estou à disposição também. Então, se você tiver dúvida, por exemplo, de algum assunto, escreve aqui nos comentários e Uhum, a Débora vai responder. com Mas eu acho legal certeza. seguir o Instagram dela também, que é bem bacana. Ela é super Aham. ativa né, nas redes. Eu acho que você mostra de uma forma muito leve. Uhum. Porque aqui é tudo, é a parte profissional, é a parte pessoal. Eu não gosto de deixar aquela coisa engessada, então tem um pouco de tudo. Sejam bem-vindos. Aí, Débora, eu quero agradecer a sua presença, você ter compartilhado todo o seu conteúdo maravilhoso com a gente. Eu quero agradecer você ter disponibilizado o seu tempo. Eu acho que a Uhum. gente conseguiu falar muitas coisas que eu não sabia, então acho que quem está assistindo também acho que pode Eu, aprender. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, amei a nossa conversa. A nutrição eu acho que é um assunto que não tem limite para temas, então a gente tem bastante coisa para aprofundar. Eu falei assim, bem um pouquinho de cada assunto, brevemente, mas espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu amei. Eu quero falar para vocês seguirem a rede da Débora. Se você tiver algum assunto, mas que você queira saber, pode escrever aqui também. Claro, E com eu certeza. fiquei com vontade de fazer mais. Tem a Com diferença de certeza. horário que a gente tá, Aham. né? Aham. Sim, eu tô 3 horas a menos. Então, eu quero te agradecer por eu acho que é uma soma muito importante para o podcast. Uhum. E
não sei se vai estar em inglês a legenda. A gente vai compartilhar depois alguns cortes, que eu acho que é super Aham, importante. aham. E muito conhecimento. Eu acho que você faz consulta aqui no Brasil. Sim, eu faço atendimentos online no Brasil. Então, quem quiser, acho que na DM a pessoa pode te mandar o Sim, direct. sim, tem lá o link que vai pro WhatsApp Difícil eu de conseguir hora. agendamento. Essa minha vida dupla, trabalhando em hospital e consultório, mas eu tenho sempre os dias da semana que eu direciono para fazer consultório e dá tudo certo. É só mandar mensagem lá que a pessoa que me ajuda vai responder e passar todas as informações que vocês precisam. Então, um prazer. Quero te Prazer foi agradecer meu. e desejar que sua vida aí seja cada vez mais linda. E muito obrigada por tanto conhecimento. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Minha primeira vez falando aqui. Aí eu amei. Mas foi uma delícia, amei nosso papo. Muito obrigada. Obrigada, bom final de domingo. Para você E também. boa semana para quem está assistindo. Obrigada, boa semana. Um beijo. No foco, vamos no foco. É. Já mudando os hábitos agora, já podemos começar. Segunda-feira é o Dia Internacional de Começar. Eu amei as dicas, eu achei super fáceis, assim. Você não falou nada Uhum, absurdo, uhum. Não é um né? bicho de Que 7 cabeças. é um bicho. Obrigada, um beijão. Beijo, tchau, Beijo. tchau. Tchau. Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran no YouTube.